Hayato era um fracote até ser infectado por um vírus alienígena que lhe deu uma força absurda. Quando entrou numa academia militar para treinar, acabou chamando a atenção de todas as gostosas, e agora elas querem provar a salsicha dele. Tudo começou quando a Terra foi atacada por gigantes alienígenas chamados Selvagens, que viraram o mundo do avesso com seus poderes destrutivos. Durante a invasão, a amiga de infância de Hayato levou um golpe terrível e ele viu, impotente, ela ser infectada por um vírus misterioso. Desesperado, ele tentou sugar o veneno dela, mas também acabou infectado e perdeu a memória. Mesmo assim, cresceu odiando os selvagens e fez da destruição deles sua missão de vida. Anos depois, Hayato vai para uma academia especial chamada Little Garden, onde humanos são treinados para pilotar uma arma de caça aos selvagens chamada Sen. Ao que parece, ele tem a maior compatibilidade com o Sen e já virou uma mini-celebridade na escola. Ao chegar, vê duas garotas procurando por ele com um megafone e um banner gigante com seu nome. Já cansado da vida de celebridade, ele usa uns caminhões como cobertura para escapar delas. Logo tromba com um grupo de alunos e um deles o reconhece na hora, atraindo uma multidão. Com ansiedade social como muita gente, ele se esconde. Aí um fanboy pula em cima dele e quando Hayato pergunta quem é, ele se apresenta. Emile, outro calouro da academia. Emile o leva ao auditório, onde a presidente do Grêmio Estudantil, Claire, inicia a cerimônia de abertura. Nesse momento, as garotas encarregadas de receber Hayato entram no salão e se desculpam pelo atraso. Mas Claire, ríspida, diz que não há espaço para quem não segue regras. Manda que elas arrumem as coisas e saiam da academia. Ao ouvir, Emile se levanta e se opõe à decisão, afirmando que não vai tolerar abuso de poder. Hayato corrobora, meio hesitante, dizendo que expulsão é punição exagerada só por atraso. Claire então avisa que eles não são alunos comuns, mas soldados que arriscam a vida contra os selvagens, que um erro mínimo pode custar vidas, e por isso ela exige perfeição e obediência total. Emile continua a se opor a ela, dizendo que não tem autoridade para mandar neles, especialmente porque o Hayato tem uma compatibilidade maior que a dela. Aí Claire desafia Hayato para um duelo e promete anular a expulsão se ele ganhar. Antes que ele possa responder, Emile aceita o duelo em seu nome, deixando-o boquiaberto. Mais tarde, enquanto Hayato fica tagarelando sobre ter pisado na cabeça da Claire, Emile o leva ao laboratório e o apresenta a Char, pesquisadora-chefe do Sen, e a assistente Mei. Char elogia a ousadia dele por enfrentar a Claire no primeiro dia, e quando ele pergunta como ela já sabia, ela mostra o supercomputador da academia, Liza, que monitora tudo. Em seguida, entrega a unidade Sen em forma de cristal, dizendo que ela muda conforme quem a usa. Depois disso, ele vai para o centro de treinamento com Emile e veste um traje variável que permite controlar seu Sen. Então ativa a arma pela primeira vez e consegue invocar uma espada bem da hora. Em seguida, Emile também invoca sua arma Sen e começa a atirar sem aviso. Hayato se esquiva por reflexo, mas o traje acelera tanto que ele acaba batendo numa parede feito um tonto. Ver a velocidade dele empolga Emile, que diz ter um plano para Hayato derrotar a Claire. Depois de horas de treino, Hayato vê várias chamadas perdidas da irmã Karen e corre para o hospital para encontrá-la. Karen se recusa a falar com ele por chegar atrasado, mas quando ele lhe dá um beijo na testa, ela finalmente perdoa. Assim que vão começar a conversar, a enfermeira, com 2 seios enormes, entra para avisar que o horário de visita acabou. Então Hayato sai do hospital e vai pro dormitório, só para encontrar Emile lá usando apenas uma toalha. Emile fica tão sem jeito que começa a jogar coisas na direção dele, acertando Hayato e o nocauteando. Quando Hayato acorda, pergunta a Emile por que ele está naquele quarto, e Emile revela que são colegas de quarto. Ele se oferece para costurar o uniforme rasgado, mas enquanto faz, acaba se furando com a agulha. Ver sangue desencadeia uma memória traumática em Hayato, então ele pega rápido a mão do Emile e começa a chupar o dedo, deixando-o todo corado. No dia seguinte, Hayato e Claire se enfrentam na arena e invocam suas unidades Sen pro duelo. Enquanto a plateia espera ansiosa pelo início da luta, os locutores revelam que o limite é de 15 minutos e que se vence por nocaute, esgotamento de energia ou desarmamento. Porém, Claire diz que vai se abster do seu armamento corporal completo, a técnica que concentra toda a energia num único ataque. Apesar disso, Hayato se mantém firme enquanto Emile, no canto, manda ele seguir com o plano. Após a contagem regressiva de 10 segundos, Hayato parte para cima da Claire, mas vai tão rápido que perde o controle e acaba caindo por cima dela. Ao se levantar, ele vê sua mão indiscreta sendo acertada pelos pompons da Claire. E ela não está nada contente. Na hora, Hayato recua e pede desculpas, explicando que ainda não está acostumado aos poderes. Claire fica sem jeito e admite que é a primeira vez que alguém mexe com ela desse jeito, então ela vai revidar. Convoca todos os canhões, investe contra Hayato, acerta um soco no estômago e em seguida dispara.
Hayato consegue erguer sua barreira de energia, que desvia os feixes de Claire, e Emily o pressiona ao avançar de novo. Ao investir, Claire o para com facilidade e o empurra para trás. Então Hayato decide usar seu golpe supremo. Ao concentrar-se, a espada começa a brilhar. Ele salta e lança uma esfera de energia na Claire. A explosão é enorme, mas quando a poeira baixa ela está ilesa. Usou os canhões como escudo. Logo depois ela o pega no ar e abre fogo com todos os canhões de uma vez, fazendo Hayato despencar. Mesmo assim ele não desiste e isso deixa Claire ainda mais animada para lhe dar umas boas palmadas. Ela puxa uma arma especial chamada Buster Cannon e enquanto carrega, Hayato sente uma sensação estranha no corpo que o congela. Emily implora que ele saia do caminho, mas quando Claire dispara, Hayato bloqueia no automático e parte com a espada. Claire mal desvia do ataque, mas Hayato vira outra pessoa e continua a cravar cortes nela, para surpresa geral. Claire então atira queima-roupa, mas ele consegue ativar o armamento corporal completo, algo quase inédito para um novato. Agora, ainda mais rápido que antes, Hayato faz Claire repensar as escolhas da vida, mas ela se declara rainha e solta seu ataque mais forte. Isso não só abre um buraco na barreira, como também faz desaparecer a armadura que cobria o corpo inteiro do Hayato, justo antes dele cair no chão. Quando a multidão silencia, Emil corre em auxílio de Hayato, e Char também aparece, decretando que Claire venceu o duelo. Porém, Claire afirma que perdeu, porque prometeu não usar sua armadura corporal total, e mesmo sem ser regra oficial, quebrou essa promessa. Mais tarde, Reito acorda na enfermaria com Claire ao lado. Ao perguntar se aquelas garotas ainda vão ser expulsas, Claire diz que as deixará ficar, e então afirma que o que ele fez na batalha nunca foi visto antes, exigindo saber como ele fez aquilo. Mas Hayato admite que não tem ideia e nem lembra do que aconteceu. Justo então, Emil entra no quarto e manda Claire tirar aquele traseiro daqui. Como assim? Claire só diz que veio pedir desculpas e sai. Mais tarde, dirigindo para casa com as assistentes Erika e Lily, Erika fica com ciúmes porque Hayato tocou os peitos da Claire antes dela, deixando Claire corada. No dia seguinte, Emil acorda Hayato e depois de checar se ele está bem, sugere irem até a central para comer alguma coisa. Pouco depois, os dois estão no distrito de compras e todo mundo vira para olhar o Hayato. Ele virou uma figura depois do duelo. Ele ouve umas garotas tentando combiná-lo com alguém e fica desconfortável, então pede a um amigo que o leve para outro lugar. O amigo leva Hayato até um mirante com vista para o mar, mas Hayato estranha ao ver que é um ponto famoso entre casais. Nesse instante ele recebe uma ligação da Karen, que o repreende por não ter contado sobre o duelo. Ela diz que fez uma leitura e viu a sombra de uma garota ominosa, então ele deve evitar garotas a todo custo. Quando Hayato diz que só está com um colega de quarto homem, Karen aparece pessoalmente para conferir. Quando Emil se apresenta, Karen desconfia e pergunta se ele gosta de ir pela porta dos fundos. Emil garante que prefere gatinha à linguiça. E Karen relaxa por hora, mas promete castrá-lo se ele tentar algo com o irmão dela. Quando eles param na faixa, Karen olha para o outdoor da sua ídola Sakura e suspira querendo ir ao show dela. Quando Emil conta que a Sakura vai tocar numa Ilhas Vei perto daqui, Hayato topa levar a Karen algum dia. Depois a Karen os leva para a lanchonete e folheia o cardápio toda empolgada. Ela sempre quis vir aqui, quer comprar tudo, mas não dá para comer tudo. Aí quando o Emil diz que vai comer com ela, Karen fica com ciúmes e fala que prefere convidar o Hayato para comer com ela. Mais tarde, enquanto comem, o Emil oferece um pouco do macarrão dele, mas ela faz bico e diz que não vai conquistá-lo assim tão fácil. Nesse momento, a Claire aparece com as amigas de sempre, Erika e Lily, e um aluno do segundo ano chamado Chris, que é assistente da Claire. A Claire então convida o Hayato para ajudar no conselho estudantil, mas o Emil logo manda a ficar longe, dizendo que o Hayato a derrotou e não tem obrigação de segui-la feito um cachorrinho. Então, Lily e Erika revelam que vieram recrutar oficialmente ele, convidando Mu para entrar nas Selections, uma força especial que recebe missões direto da sede. Quando o Hayato descobre que pode lutar contra Slayers, ele se inclina a aceitar e o Emil diz que vai entrar junto com o Hayato também. Glitch responde que ele não reúne os requisitos, mas o Emil diz que tem todo o gosto de dar um baile nela no campo de batalha para provar suas habilidades. Imediatamente ele invoca seu Sen, e até a Claire fica chocada ao ver sua arma Dragoon. Glitch invoca seu Sen em resposta, mas quando o Hayato pede pro Emil se controlar porque a Karen também está aqui, o Emil transforma seu canhão em lança e investe contra a Lily. Ao ver a situação esquentar, a Erika quer intervir, mas a Claire pede que ela deixe a briga rolar, porque quer ver o que o Emil é capaz de fazer. Com isso, Emily e Lily ficam frente a frente. Mas justo quando a coisa esquenta, toca um alarme e eles chamam empate. A Claire então revela que um selvagem apareceu na ilha Zuai, e antes de ir achar, surge e pede para ela levar o Hayato e o Emily com ela.
Ela então pergunta ao Hayato se ele está pronto para sua primeira batalha de verdade, e o Hayato responde firme que sim. Depois disso, a Claire os leva para a sala de controle, onde encontram a Mei, que os recebe, e ela ainda revela que o Chris é o analista-chefe, o que os surpreende porque ele é bem mais novo que eles. É então que Char revela ser a reencarnação do jovem Sheldon, e que ele realmente pertence a Lee. Justo então, outro analista avista 3 selvagens na cidade, e Chris aponta que um deles é do tipo classe 30. Ao ouvir isso, Claire considera perigoso demais para novatos e sugere que eles fiquem de fora. Char pergunta o que ela pretende fazer, e Claire revela que vai esperar os reforços do quartel-general. Char questiona por que ela não conta com o irmão mais velho, Judah, mas ela corta curto, insinuando mágoas entre os dois. Então pede que Lydie e Erika a acompanhem, mas na saída Hayato insiste em ir junto. Mais uma vez, Claire diz que é perigoso demais, mas ele revela que quando era jovem foi atacado por um selvagem e perdeu a memória. Se esperarem pelos reforços, a cidade será destruída e muitos sofrerão destino pior que o dele. Por isso insiste em ir, e o supercomputador Liza também acha que levar Hayato e Emilia ao campo reduziria baixas. Por fim, Claire permite que eles acompanhem, e no caminho, Erika explica rapidamente o plano. Hayato e Emilio ficam com a missão de derrubar um dos selvagens comuns depois que os outros cuidarem do restante. Emilio pergunta por que vão por último, e Lydia explica que, sendo novatos, é melhor assistir e aprender antes de pular no perigo. Hayato pergunta se precisam de ajuda com a classe 30, mas Claire garante que tem a situação sob controle. Já pegaram coisa maior. Logo depois, as meninas superpoderosas entram para enfrentar o selvagem furioso, e ao convocarem suas centenas, Erika o prende com correntes enquanto Claire atira na cabeça e expõe o núcleo. Então Lydia salta e acerta o núcleo antes de ativar a broca e esmigalhá-lo. Imediatamente o selvagem cai e morre, e Claire pede a Hayato e Emily que cuidem do outro enquanto elas enfrentam a classe 30. Ao ouvir isso, Emily empurra Hayato para fora do avião e, depois de convocarem os 100, segura sua mão e diz para fazer exatamente o que Claire fez. Primeiro, Emily abre fogo para criar uma cortina de fumaça, permitindo que Hayato se aproxime e acerte a cabeça do selvagem. No entanto, o escudo ao redor é mais forte do que o esperado, então Emily lhe dá outra chance de atacar. Desta vez, o Savage esmaga Hayato no chão, e Emily transforma o 100 dela em arco e flecha, acertando a cabeça e fazendo-o explodir sem esforço. Enquanto isso, as garotas enfrentam o Savage classe 30 seguindo a mesma técnica. No entanto, as correntes da Erika não o seguram. Então ele arremessa a Erika contra a Lydie e derruba as duas. Hayato e Emily veem isso e partem para intervir, mas Claire manda-os ficar onde estão e deixá-la farmar aura nesse pedaço de metal. Ela então convoca sua arma grande, mas ao atirar no Savage, percebe que sua energia está muito baixa. Nesse momento, o Savage dispara um feixe mortal contra ela e parece que está tudo perdido, mas quando ela abre os olhos está no ar, nos braços do Hayato, e isso a deixa toda molhadinha. Ela ainda reclama que ele devia ter ficado para trás, mas Hayato responde que não podia deixar uma gata dessas morrer sem antes conseguir um boquete tosco. Ela pede para ele tomar cuidado com as mãos, e aí ele percebe que está apertando os seios dela de novo. Ao pousarem rápido, ela pergunta timidamente por que ele sempre rouba suas primeiras vezes, dizendo que ele é o primeiro a carregá-la como uma princesa. Nesse instante, eles veem o Savage carregando outro ataque, e Erika avisa que está mirando para a direção de um aeroporto. Como muitas vidas estão em jogo, Hayato decide erguer uma barreira para bloquear o ataque. Trabalhando com Claire, ele consegue detectá-lo, mas Claire está sem energia e mal consegue ficar de pé. Vendo isso, Emily dispara e acerta o núcleo do monstro, mas ele joga pedras contra ela. Como Lydia ainda está nocauteada, Emily corre até o lado dela e desvia todas as pedras que vinham em sua direção. Ele então ergue um escudo para bloquear um ataque direto, mas isso rasga sua roupa e expõe o corpo. Ao ver Emilio com os peitos à mostra, Hayato volta à lembrança do dia em que sua amiga de infância foi atingida por um Savage. Ele percebe rápido que Emil é, na verdade, sua amiga de infância Emilia, e corre para impedir que o Savage a elimine. Ela pergunta se ele lembra de tudo, ele responde que só lembra de parte, e ela cora ao ser salva novamente. Ele manda Emilia levar todo mundo para um lugar seguro, mas é esmagado pelo peso do ataque do Savage. O monstro então mira Emilia e Lydie, mas seu braço é cortado no último segundo. Com o sangue dele chovendo lá de cima, Hayato se revela com sua armadura completa e, mais uma vez, se transforma numa pessoa totalmente diferente. Enquanto ataca brutalmente a fera, Emilia percebe que ele virou um lunático. Então ela salta no ar e o beija, fazendo-o voltar ao normal. Depois pede que ele concentre toda a energia num único ataque. Hayato se fortalece e acerta a cabeça da criatura, que se parte em dois.
Missão cumprida, Hayato desaba nos braços de Emilia, mas Claire aparece e exige saber por que eles estavam aprontando. Naquela noite, de volta ao dormitório, Emilia diz que convenceu Claire e os outros a guardar o segredo, mas não consegue mais ficar naquele quarto. Antes de partir, Hito quer saber tudo o que ele esqueceu, então ela revela que anos atrás foi infectada pelo vírus. Ele sugou o sangue dela para salvá-la e isso o contaminou também. A maioria morre por causa do vírus, mas os sortudos que sobrevivem acabam ficando altamente compatíveis com os 100. Esses infectados são chamados variantes, e há menos de 10 deles no mundo inteiro. Ela explica que quando a vida dele corre perigo, o vírus ativa e o transforma num monstro violento, por isso ele perde as memórias. É igual com ela, mas ela sabe controlar a raiva e promete ensiná-lo também. Ela agradece por ter salvado sua vida e está prestes a ir embora, mas Hayato sente tontura e cai sobre ela. Preocupada que seja um efeito colateral do vírus, ela o puxa para um beijo, que o acalma. Ela então conta que para subjugar um vírus ativo, é preciso administrar uma dose de vírus inativo, e foi isso que ela fez ao trocar saliva com ele. Os dois coram, se encaram e acabam se aproximando para outro beijo. Mas no último segundo, Claire invade o quarto e os acusa de estarem aprontando. Hayato se levanta assustado e tenta se explicar, só que tropeça e cai em cima de Claire, beijando-a por acidente. Claire cora e reclama que ele lhe tirou mais uma das primeiras vezes, mas não está chateada. Isso irrita tanto Emilia que ela o encosta na parede e exige outro beijo, e a confusão acorda todo mundo no dormitório. Em outro lugar, a assistente da Sakura está ao telefone dizendo que o show foi remarcado para o mês que vem e que precisa de um estudante do Little Garden para cuidar da segurança. Semanas depois, Hito e Emilia estão treinando contra 2 alunos, Fritz e Raicha. Durante a luta, Hayato aprende a ativar seu vírus sem perder o controle, o que lhe permite arremessar Fritz contra a parede. Com isso, Fritz se rende, e Emilia corre para parabenizar Hayato por ter aprendido a se controlar melhor. Raijin fica triste por terem perdido, mesmo depois de um mês de treino, e acha que entrar nas seleções é um sonho impossível, mas Emilia diz para terem orgulho, nem todo mundo consegue levar Hayato ao ponto de usar a armadura corporal completa. Nesse instante, Erika aparece e diz a Hayato que Claire quer vê-lo, pois ele foi convocado para uma missão da Selction. No escritório dela, ele descobre que Sakura pediu pessoalmente que ele seja sua guarda-costas, mas quando Hayato pergunta por que ela o escolheu, Claire admite que não faz ideia. Ela então avisa Hayato para ficar em alerta, já que Erika detectou 7 presenças selvagens na Ilha Zui no último mês. Hayato estranha porque eles só lutaram com 3, e aí descobre que as outras 4 foram abatidas antes de desembarcar. Só um corpo foi localizado, o que significa que 3 ainda estão por aí. Lembrando como quase morreram na última batalha, Hayato aceita a missão na hora, depois visita Karen no hospital e diz que agora contratado como guarda-costas da Sakura, conseguiu um ingresso para ela pro show. Empolgada, ela faz a leitura de sorte para Hayato e o aconselha a evitar água e mulheres. Aquele tipo de conselho que todo cara azarado segue no dia a dia. No dia seguinte, Hayato acorda com Emilia na cama. Ela se enrosca no braço dele pedindo um encontro, mas ele recusa porque a missão foi adiantada para esta manhã, o que deixa Emilia frustrada. Logo depois, ele e Lid recebem Sakura, e após as apresentações, a escoltam pelo aeroporto onde fãs estão doidos para chegar perto. Mais tarde, a caminho do local, Hayato se pergunta por que Sakura a quer como guarda-costas. Então Sakura pergunta se ele ouve as músicas dela, e Hayato, nervoso, responde que não é muito de música. Ele diz que a irmã mais nova dele é super fã dela, mas o bro fica tão nervoso que troca as palavras feito um besta, e isso a faz rir, então ela pede que ele relaxe e a chame pelo primeiro nome. Depois chegam ao hotel dela, e o bro é tão ruim no serviço que a Sakura pergunta se ele é o Hayato de verdade ou uma versão fajuta. Hayato responde que só está cru, porque é a primeira vez como segurança e vai checar o quarto. Quando tudo fica seguro, ele a convida a entrar e, enfim, a sós, ela pergunta na lata se ele quer se casar com ela. Mostra um vídeo dele lutando e admite que está apaixonada desde a primeira vez que o viu. Ela admite que não esperava que ele fosse tão atrapalhado, mas acha fofo e quer se casar. Hayato fica em choque e pede para ela dar uma segurada, e ela responde que ele devia estar feliz, porque uma famosa quer mexer no joystick dele. Ela ainda quer dar uma coletiva para tornar tudo público e já começa a tagarelar sobre o tema do casamento. Descreve a vida inteira deles e vendo que ela está totalmente viajando, Hayato resolve testar dizendo que quer tudo e que deviam selar com um beijo. Quando ele se aproxima, ela fica atrapalhada e corre pro chuveiro para se arrumar pro show.
e Hayato solta um suspiro de alívio. Enquanto ela canta no box, ele elogia a voz dela, dizendo que lembra a Karen, outra vencedora de Grammy do chuveiro. Nisso, a Sakura pede que ele traga um gravador, e quando ele entra no banheiro, vê roupas espalhadas e resolve arrumar. Mas ela sai e fica vermelha ao vê-lo segurando suas roupas íntimas, dá um passo para trás e escorrega no sabão. Hayato entra correndo para ver se ela está bem, mas acaba encarando a coleção inteira de peças dela espalhada. Depois de entregar o gravador, ele espera do lado de fora e a Sakura logo aparece perguntando o que achou do figurino. Ele diz que ela está fofa, mas ela fala que essa resposta seca vale só 40 pontos. Depois disso, ele a leva para a coletiva, e Hayato fica impressionado com a facilidade com que ela lida com todo mundo. Mais tarde, ela o leva ao local do show, onde ele aciona um número 100 chamado Conto de Fadas, e Hayato fica boquiaberto com um visual hipnotizante. Ela então voa pelo ar e lança brilhos do alto, só aumentando a beleza do espetáculo. Nesse momento, Chara aparece e diz que é a primeira vez que Sakura vai usar seu Sen num show, e que ela tem um tipo especial de controle de campo que permite criar ilusões dentro de uma área determinada. Hayato pergunta a Chara como ela conhece a Sakura, e ela responde que só a ajudou num momento difícil. Então Sakura pousa, abraça o Hayato rapidamente e pergunta o que ele achou da apresentação. Hayato diz que foi a coisa mais legal que viu desde Jujutsu Kaisen, terceira temporada, e ela responde que precisa dar o seu melhor por cada fã e por quem a ajudou a chegar até aqui. À noite, Hayato liga pra Claire para avisar que foi dispensado porque a Sakura queria ficar sozinha, e Claire manda ele fazer o que a cliente quer. Animado, ele vai pro banho público se refrescar, mas dá de cara com a Emilia e tenta sair na miúda. Ela, porém, o convida a entrar, e enquanto ficam encostados costas com costas, ela pergunta sobre a missão. Quando ele conta sobre a Sakura, ela fica com ciúme por ele chamá-la pelo nome, e pergunta por que ele não é tão íntimo com ela também. Aí o Hayato percebe que ainda vinha chamando ela de Emil. Ao finalmente dizer Emilia, ela começa a corar e pede para ele olhar para trás, porque quer mostrar a cicatriz que tem desde uns anos atrás. Ela admite que achou que carregaria aquilo para sempre, mas agora que está sumindo, acha que está se curando por causa dele. Depois ele pergunta se ela quer ir a Ilhas Vai amanhã, já que está livre até a tarde, e ela pula no abraço concordando animada. No entanto, ao entrarem na piscina, Hayato acaba apalpando sem querer algo macio dela. Ela fica atrapalhada e foge correndo. Aí ele entende por que a Karen mandou ele ficar longe de água e de mulheres. Enquanto isso, 3 Variants chegam a Ilhas War e estão tramando algo grande para depois do show de amanhã. No dia seguinte, Sakura olha a foto da mãe e deseja que ela estivesse viva para ver a filha cantar naquele palco. Sakura lembra do ensinamento da mãe de que a música tem o poder de fazer as pessoas felizes, algo que ela guarda até hoje. Deita na cama pensando no que o Hayato está aprontando enquanto ele se apresenta para trabalhar na casa de veraneio da Claire e a encontra numa situação constrangedora, recebendo massagem nas costas. Quando ele começa a corar, ela pergunta se vê-la assim está fazendo o pintinho dele arrepiar. Ele diz que tá bem, então ela resolve mostrar bem o que tem por baixo. Só que percebe que não está usando nada, grita, e Lily acha que Hayato tentou ser sacana com a chefe. Ela sai da piscina e tenta dar um tapa, mas escorrega e acaba com a parte íntima na cara dele. Quando percebe, acerta a virilha dele e o Chris entra na hora, se perguntando que confusão é essa. Depois que se acalmam, Claire revela que, durante o ataque brutal do mês passado, uma pedra variável foi roubada do local. Hayato pergunta o que é e descobre que era um item que Sakura planejava usar na apresentação. Acontece que Sakura avisou a sede sobre isso há um mês, mas Claire só ficou sabendo hoje, bem irritante. Como os ladrões podem voltar, Claire pede que Hayato fique de olho o tempo todo, e ele promete ficar alerta. Ela lembra que ele a derrotou no duelo da última vez, então, para se redimir, desafia-o a uma revanche em forma de prova de natação. Quando mostra a roupa de banho que ele teria que vestir, Hayato acha muito frufru e sai correndo, frustrado. Mais tarde ele se encontra com Emilia na cidade e ela pede que ele a trate como mulher só por hoje. Hayato teme que alguém descubra o segredo dela, mas ela diz que vai ficar tudo bem, já que estão longe do Little Garden. Ela pergunta o que ele acha do vestido, e quando ele diz que ela está fofa, ela fica toda feliz. Depois leva Hayato às compras, mas enquanto ele experimenta um vestido novo, Emilia se distrai com uma vitrine de colares. Vendo isso, Hayato se oferece para comprar um para ela e ela fica super animada. Ao colocar o colar, ela diz que quando um garoto dá um colar a uma garota é como declarar que ela é dele, mas Hayato, tímido, diz que não sabe. Nesse momento ele vê Fritz e Haetia do lado de fora e se esconde rápido no provador com Emilia, que comenta que foi Fritz quem contou sobre a loja, então era inevitável esbarrar com ele. Hayato sugere esperar uma brecha e sair.
mas Emilia diz que não se importa de ficar ali com ele. Depois de um tempo, eles conseguem sair da loja sem serem vistos e, enquanto Hayato recupera o fôlego, Emilia sai para comprar bebidas. Justo então, ele recebe uma ligação da Claire dizendo que Sakura sumiu do quarto dela. Ela acrescenta que não foi sequestro porque Sakura deixou um bilhete para a assistente dizendo que voltaria em breve. Claire também fala que ele não precisa procurar agora, mas quando Hayato pergunta por que ela manda que ele faça o que ela disse. Na real, ela conta que ficou o dia inteiro vigiando pelo sistema de câmeras da cidade e que não quer estragar o date fofo dele, embora esteja claramente chateada. Hayato oferece levá-la para sair também. Ela se anima, vê o Chris na porta e volta a ficar toda tsundere. Depois de desligar, Hayato se pergunta onde Sakura poderia estar quando ela surge bem na frente dele, disfarçada. Diz que veio vê-lo, e ao ser questionada como o achou, revela que tem um rastreador nele para emergências. Ela pede que ele a siga porque estão sem tempo, e ao hesitar, ela pergunta se ele está com outra pessoa. Hayato entende que vai dar ruim se ela descobrir da Emilia, então topa ir com a condição de que ela avise a Soufflé. Logo depois, Emilia volta com as bebidas e o encontra desaparecido, o que a deixa chateada. Enquanto isso, Hayato está num carro e manda mensagem para Emilia contando o que aconteceu. Sakura também fala com a Soufflé dizendo que volta a tempo e passa o celular pro Hayato, que promete protegê-la. Soufflé pede desculpas por incomodar, mas ele diz que tudo bem, que só está fazendo seu trabalho. Depois pergunta para Sakura para onde vão e ela responde que é segredo. No escritório da Claire, ela descobre tudo e fica bastante irritada por Hayato ter tempo para todo mundo menos para ela. Pouco depois, Sakura leva Hayato ao Grand Canyon Zuai e quando ele pergunta por que a trouxe, ela responde que é um agradecimento por proteger a cidade. Na verdade, ela tem memórias daquele lugar com a mãe já falecida, por isso quis agradecer pessoalmente. Hayato manda ela relaxar, dizendo que qualquer um teria feito o mesmo, mas ela insiste que foi ele quem fez e por isso é seu herói. Enquanto observam a vista, Sakura começa a cantarolar uma melodia e Hayato lembra que a Karen também costuma cantarolar aquilo. Ainda assim, Sakura diz que sua mãe criou essa canção pra ela e que só a canta pra quem é especial. Depois pergunta o nome da irmã dele e quando ele diz Karen, de repente quer saber se eles não foram pegos num ataque de um selvagem anos atrás. Quando ele confirma, ela lembra de ter encontrado um par de irmãos naquele mesmo ataque, que disseram ter amado sua voz. O tempo todo ela os procurou e se emociona, chorando ao perceber que eram Hayato e Karin. Ela admite que depois que Hayato elogiou sua voz na época, decidiu seguir carreira nisso, mas adoeceu gravemente e o pai a mandou como cobaia para o laboratório Goslar. Lá, todos foram injetados com uma vacina criada pela diretora Vaida Lee. E ela foi uma das poucas que sobreviveu. Mesmo assim, Vitaly continuou aplicando doses para criar super-humanos, e enquanto os outros enlouqueciam, ela cantava para acalmá-los. No fim, todos os sujeitos morreram, e quando ela era a última viva, Sufal e Chara a encontraram e a resgataram. Embora curada da doença, ainda não consegue lutar, então usa a música para ajudar as pessoas. Ao ouvir isso, Hayato revela que também é uma variante como ela, e isso a anima. A pessoa que salvou sua vida e lhe deu um sonho partilha o mesmo destino. No ônibus de volta, Sakura agradece pelo dia, mas o veículo é atacado por um selvagem e cabe a Hayato protegê-la. Imediatamente, Hayato puxa sua arma e começa a lutar, e ao mesmo tempo Claire aparece na sala de controle, onde todo mundo já está em correria. Chris avisa que já pediu reforço para a localização do Hayato, mas Lydia acrescenta que ele deve segurar sozinho até a chegada. Enquanto Claire acha que ele tem isso sob controle, Hayato está com dificuldades, não consegue usar todo o potencial sem o traje variável. Vendo o selvagem mirar outro ataque, Sakura ativa rápido seu Sen e se põe para bloquear. Ela então diz a Hayato que, embora não possa atacar, ainda tem poder para se defender e o ajudará de qualquer maneira. Com isso, Hayato carrega a espada, salta sobre o selvagem, atinge seu núcleo e o destrói na hora. Assim que o selvagem cai, Sakura corre para abraçar Hayato chamando-o de marido, mas ele manda ela descer porque as pessoas podem entender errado. Sakura diz que não liga, mas então outro selvagem aparece e os ataca, e ela se vira rápido para bloquear o golpe. Desta vez, o selvagem é forte demais para ela, então enquanto ela desaba, Fritz surge do nada e acerta ele com um lançador de foguetes. Risha emenda batendo no chão com tanta força que o chão racha. Finalmente, Emilia derruba o bicho com um ataque poderoso, mas ao ver Hayato segurando Sakura, ela se põe entre os dois e faz biquinho por ele tê-la abandonado antes. Quando o selvagem volta, Raisha corta um dos braços enquanto Emilia mira o outro. Depois, Fritz enfraquece o núcleo, permitindo que Righteous mergulhe e quebre o escudo externo.
Com o núcleo interno exposto, Amelia puxa arco e flecha, mas antes de terminar percebe que o selvagem começou a se regenerar. Vendo isso, Emilia pede a todos, inclusive Hayato, que façam um ataque coordenado contra ele. Mesmo trabalhando em equipe, o selvagem se regenera muito rápido e arremessa Hayato pra longe. Enquanto carrega um ataque, Sakura berra pra ele parar e o bicho até obedece por um instante, pra surpresa de Hayato. Isso lhe dá tempo para se recuperar. Mas quando Hayato se levanta, ele é atacado por um garoto misterioso chamado Kroven, que o nocauteia com um único golpe. Na mesma hora, outra garota chamada Nezat se aproxima e começa a examinar sua espada. Momentos depois, ela cria uma réplica da espada do nada. Depois, Kroven e Nezat viram-se para o selvagem e o derrotam num instante com um ataque bem coordenado. Em seguida, a garota continua cravando lâminas no selvagem e o sangue vai se espalhando por todo o corpo dela. Hashia pede que ela pare ou vai se infectar, mas Nessa não dá ouvido e ainda lambe o sangue da própria mão. Quando Hachia tenta impedi-la, uma terceira garota aparece e a ataca para mantê-la afastada. Em resposta, Fritz a ataca, mas ela contra-ataca rápido e o derruba. Diante disso, Emilia decide espancá-la, mas quando Hayato entra na briga, Kroven o detém e fica impressionado por ele ter conseguido bloquear a espada. Hayato então lembra que Claire lhe contou que uma pedra variável foi roubada do local do show, e ele suspeita que esses caras são os responsáveis. Porém, Kroven já não tolera mais Hayato, ativa seu vírus e começa a atacá-lo. Quando Hayato fica encurralado, Emilia transforma a arma dela numa pistola durante a luta e dispara em Kroven, o que o impressiona. Nesse instante, todos olham para cima e veem que Neset já extraiu todos os núcleos selvagens. Kroven diz que o trabalho está feito e sugere que voltem para agradar o mestre deles, Vitali. Depois que o trio parte com os núcleos, o esquadrão de heróis decide não persegui-los no estado em questão. Nesse momento, o esquadrão de resgate chega e os leva de volta à sede, onde Claire explica que o grupo que enfrentaram se chamava Hunters. Esses caçadores fazem parte de uma organização ilegal que vinha colecionando núcleos selvagens, e Char acrescenta que a estrutura dos núcleos e das pedras variáveis é bem parecida. Isso também significa que um selvagem pode ser reaproveitado para funcionar como um Sen, e essa é uma informação ultra secreta que pedem para manter em sigilo. Depois disso, Claire repreende Amélia por ter arrastado Fritz e Raisha para um campo de batalha, dizendo que ela quase os enviou para a morte. No entanto, como os três lidaram com a situação com habilidade, Claire diz que vai considerar colocá-los nas seleções, o que deixa Fritz e Radia extasiados. Mais tarde, Hayato pede desculpas a Emilia por ter saído tão abruptamente, mas ela responde que tudo bem, foi uma emergência. Ela então se agarra ao braço dele, e mesmo quando ele se preocupa que os outros vejam, Emilia não se importa. Enquanto isso, Soufflé se aproxima de Sakura, que vigia o local, e pede que ela cante para a mãe. Mais tarde, Hayato visita Karen, que lhe ensina a torcer direito. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Sakura pedindo para encontrá-lo perto do mar, e quando chega, ela começa a tagarelar sobre como a voz dela alcança o coração das pessoas, dizendo que é porque ela é uma variante. Ela revela ainda que a maioria das pessoas é afetada pelo vírus de alguma forma, e ela explora isso para fazê-la se sentir melhor. Quando Hayato tenta consolá-la, ela desabafa sobre como o selvagem reagiu à voz dela e diz que é uma impostora. Porém, Hayato manda a calar, afirmando que quando ouviu a voz dela pela primeira vez, ficou realmente hipnotizado. Naquela época, Sakura não estava infectada, mesmo assim alcançou o coração dele, e isso prova que ela não é uma impostora. Ao ouvir isso, Sakura diz que pode até se apaixonar ainda mais por ele, e promete dar o seu melhor no dia seguinte. No dia seguinte, milhares de fãs lotam o local, e ela junta sua voz suave com um poder de 100 para fazer um show simplesmente espetacular. Ela então decide cantar a música que a mãe escreveu para ela, e Karen na plateia reconhece na hora. A apresentação é vista por todo mundo, e por um instante tudo no mundo parece perfeito. No dia seguinte, antes de partir, ela conhece Karen pessoalmente e lhe dá um autógrafo. Também agradece aos dois irmãos por a incentivarem a seguir a música como carreira e promete vê-los em breve, o que deixa Karen radiante. Enquanto isso, Sufu pede a Char que investigue a voz da Sakura, e ela promete que vai. Naquele momento, Sakura puxa Hayato para um beijo para agradecer por tudo, e acena feliz enquanto ele vai embora. No entanto, no dia seguinte, Hayato acorda e a encontra na sua cama, para grande choque seu. Logo em seguida, Claire invade o quarto junto com Emilia, e as duas ficam surpresas ao ver Sakura. Imediatamente, as três começam a brigar pela salsicha do Hayato, mas ele se irrita tanto que as expulsa do quarto. Alguns dias depois, Hayato e os amigos vão à praia, porque todo anime mediano tem que ter um episódio na praia. Karen aparece também, acompanhada da enfermeira Miharu, mas quando Hayato fica hipnotizado pelos atributos dela, Sakura se agarra ao braço dele e manda que admire os seus pêssegos em vez disso.
Ao ouvir isso, Emília solta que Lisa é justiça, mas Sakura o arrasta pro mar e começa a respingar água nele. Como ninguém sabe que Emília é garota, ela tem que continuar fingindo ser menino, e fica com ciúmes porque queria se molhar com o Hayato também. Claire também está lá com suas amiguinhas, achando que foi sábio trazer todo mundo para refrescar. Mais tarde, enquanto Sakura busca uns lanchinhos, Emil a chama de vadia nojenta por se agarrar ao Hayato. Em resposta, Sakura pergunta por que ela está sempre tão preocupada com o Hayato, fazendo Emília se perguntar se Sakura já conhece seu segredo. Na real, Sakura acha que Emília é um garoto que gosta de levar por trás, mas Emília diz que conhece Hayato desde criança, e isso a deixa com ciúmes. Nesse instante, Karen diz que conhece Hayato há mais tempo, então ela se declara a vencedora. Depois de comerem, Fritz e Haetia convidam todo mundo para jogar vôlei de praia, e Hayato e Emília fazem a primeira rodada. Porém, quando Heidia começa a usar o poder da sua Sen, Emília solta um "manda ver" e elas partem pra cima como loucas. Enquanto isso, Erika vê Claire deitada de costas e tímida, pede pra passar protetor solar. Lid também entra na brincadeira e as duas disputam fazer massagem no bumbum da Claire até ela mandar elas saírem. Naquele momento, Heidia arremessa a bola de praia com força em direção ao Hayato, que precisa correr longe pra agarrá-la. Ao correr, ele acaba colidindo com Claire e num piscar de olhos tem o rosto enterrado entre os seios dela. Justamente então, um helicóptero pousa na praia, e o irmão de Claire, Jutar, o diretor executivo da Worslan, desembarca. Ele logo diz que Claire está um arraso, mas ela manda poupar o bajulo e ir direto ao ponto. Jutar revela que veio ver os heróis que protegem a Ilha Zwei, especialmente Hayato, que carrega sangue divino. Depois de elogiá-los, ele pede que Claire o acompanhe, pois tem algo importante a tratar. Mais tarde, enquanto os outros retornam à academia, Claire os convoca para a sala do conselho e informa sobre uma operação contra os selvagens. Os 4 são candidatos à seleção e vão participar também dessa operação. Após a reunião, Jutar pede um momento com Hayato e Mukota e Pichu, e enquanto descem para o subsolo, perguntam o que faz o Little Garden funcionar. Hayato acredita que seja um reator nuclear, mas Jutar insinua que é outra coisa. A energia necessária para essa cidade não vem de um reator. Então o leva a um laboratório ultra secreto, onde ele vê uma jovem presa num cristal. Ele a apresenta como Liza, a fonte de energia e comandante suprema do Little Garden. Até então, Hayato fora informado de que Liza era um supercomputador, mas Jutar revela que ela é na verdade sua irmã, e a primeira Varian Slayer criada pela humanidade. Nesse instante, Claire surge com uma arma na mão, exigindo saber por que Jutar trouxe Hayato ali. Jutar responde que Hayato está destinado a se tornar um dos maiores Slayers contra os selvagens em breve, e que é justo que ele conheça a verdade sobre Liza. Ele ainda explica que Liza tem o poder de mudar, mas Claire dispara a arma aos pés de Jutar, advertindo com firmeza para não usarem a irmã como ferramenta. Jutar pede desculpas por ofender e diz que trouxe Hayato, porque ele talvez tenha o poder de despertar Liza. Ele então pede a Hayato que dê nela um beijo de acordar, mas quando Hayato recusa, Judá manda só tocar o cristal para liberar sua energia. Ao encostar a mão, o cristal passa a brilhar, confirmando a teoria de Judá, embora Hayato ainda não tenha força suficiente. Judá de repente lembra que precisa impedir Vitaly, que quer a Liza, mas quando Claire exige detalhes da operação anti-selvagem, ele diz que está com pressa e que vão falar depois. Depois ele pede que Hayato leve a virgindade da Claire, já que não se importaria de tê-lo na família. Claire fica sem jeito e manda ele sumir, e mais tarde, enquanto sobem, ela o adverte: guarda o que viu pra você. Logo a equipe segue para a próxima missão, nas montanhas da cidade de Tianquan. Quase 50 selvagens foram avistados, então os caçadores vão pousar na cidade e serão guiados por Xue Mei, que nasceu ali. Além disso, Crovan e seu pelotão podem aparecer na missão, e como Hayato e o time já lutaram com eles antes, essa experiência é crucial. Ao chegar ao acampamento, a grande presença militar deixa claro o quão importante é a operação. Ao caminhar para a barraca, uma doida reconhece Emília e começa a babar, chamando-a de princesa. Emília tampa a boca rápido, está disfarçada de homem, e Hayato quer saber por que a chama assim. A garota grosseira manda ele cair fora dizendo que não a conhece, mas quando Emília pede educação, ela se apresenta, Cláudia da Federação Britânia, e exige que Emília volte para Gutenberg. Quando Hayato pergunta o que isso significa, Emília admite que mentiu o tempo todo, ela é mesmo princesa legítima da família real de Gutenberg, mas jurou nunca voltar e Cláudia faz birra.
Ao saber que Emília ama Hayato e quer ficar com ele, Cláudia desperta o lado feminista e o desafia para um duelo. Vão ao dojo, onde ela promete tirá-lo do caminho. Mas Hayato se concentra e usa todo o seu treino de Kendo, nocauteando a tola num só golpe. Quando Cláudia pede revanche, Emília manda ela sumir, já perdeu, e reafirma que nunca voltará a Gutenberg. Mesmo assim, Cláudia diz que nunca vai desistir e promete fazer o Hiato pagar antes de sair correndo em prantos. Depois, Emília e Hiato saem para pegar uns lanches, sem saber que Krovan também está por ali. Após um tempo, Shumei reúne todo mundo e explica a missão. Cada esquadrão terá um local designado para limpar dos selvagens. Emília até aceita, mas fica com um pé atrás por ter a Cláudia no seu grupo. Cláudia fica nas nuvens e promete ao Hayato que vai tirá-lo de cena para Emília poder voltar para casa. Aí Claire intervém e manda a Cláudia se comportar. Emília e Hayato são peças valiosas, e ela fará de tudo para mantê-los. Assustada com ela, Cláudia concorda em se comportar e aperta a mão para selar o acordo. Nesse instante, Lydie, Fritz e Rikia chegam para avisar Claire que foram designados a outro esquadrão, junto com duas garotas, Ellie e Wendy. Fritz brinca que se sente um protagonista de anime de harém, mas a Raisha dá um chute nele por agir como um degenerado. Antes de partirem, Claire consola a Sui-mei, dizendo que, mesmo não indo, ela continua sendo uma das deles e será o apoio deles. Depois de um tempo, as Slayers já estão enfrentando os selvagens nas áreas designadas. Quando um segue na direção do Hayato, Cláudia aparece para ostentar seu nível 100. Invoca uma bola gigante de espinhos, acerta o selvagem e pede para Emília dar o golpe final. Depois que Emília elimina o selvagem, Cláudia fica toda brega ao redor dela, dizendo que a dupla delas é perfeita e que Emília devia largar o Hayato. Emília a repreende na lata, Claire se junta e Erika nota que todos os selvagens da área foram varridos. Porém, Claire manda o esquadrão caçar mais monstros para terminar logo e seguir para a montanha. Sem que percebam, os caçadores também estão na área, observando tudo de longe. Ao mesmo tempo, Ridea se junta à nova colega de esquadrão Ellie e derrubam um selvagem com eficiência enquanto Lady, Fritz e Wendy observam por trás, comentando que as garotas estão gastando energia demais. Naquela noite, Claire e seu bando acampam na mata, satisfeitas com a atuação, mas Cláudia cutuca o Hayato por ele não ter desferido o golpe final em nenhum dos selvagens. Emília fica com pena porque Cláudia vive roubando as presas dele, e Hayato responde que não se importa em dar assistência se for pro bem da equipe. À noite, ela divide o time em duas para a vigília, e Emília logo dá seu palpite em Hayato porque espera uns momentos mais quentes a sós. Só que Claire fica com ciúmes e se recusa a deixá-los juntos, deixando Emília frustrada. No fim, ela acaba formando dupla com Erika, enquanto as outras três descansam na barraca. Hayato não consegue dormir e fica olhando os lábios da Claire, que percebe e manda ele relaxar. Faz parte da missão. Algumas horas depois, Erika conta que os esquadrões eliminaram no total 42 selvagens, mas que há mais por aqui do que estimaram. Então Claire pede para ela e Emília dormirem, enquanto os três continuam de vigia. E Emília fica chateada porque ainda esperava aquele agito noturno. Mais tarde, Hayato e Claire observam as estrelas, e Hayato comenta que a Karen teria adorado essa vista. Claire percebe o quanto ele se importa com a irmã, e ele diz que desde criança sempre foram só os dois. Claire espera que possam tornar este mundo melhor, para que gente como a Karen possa relaxar e ver as estrelas. Nesse momento, Cláudia se junta a eles, e depois de zoar que estão mais que apaixonados, diz ter visto uma sombra na mata e pede para irem checar. Na verdade, tudo fazia parte do plano dela. Dá um tempo a sós para Claire conquistar o Hayato, o que obrigaria Emília a voltar para casa. Só que a dupla se depara com um selvagem de verdade, e quando Claire tenta chamar os outros, a transmissão não funciona. Sem pensar muito, ela decide enfrentar o selvagem sozinha, mas escorrega numa poça e fica numa situação complicada. Por sorte, Hayato chega para resgatar e consegue derrotar o inimigo. Enquanto voltam, Hayato fica encarando o bumbum empoeirado da Claire e ela diz que precisa se lavar antes de seguir. Aí encontram um grande corpo d'água, Claire tira o traje e entra, enquanto Hayato se senta ali de costas. De volta ao acampamento, Emília acorda e Cláudia conta que Hayato saiu num encontro com Claire. Emília não acredita, mas Cláudia já chama Hayato de traíra e manda Emília voltar pra cá. Emília diz que mesmo se Hayato tivesse traído, ela ainda não voltaria pra casa, o que acaba com todo o plano da Cláudia, e enquanto isso Claire pergunta a Hayato como é quando seu poder variante ativa, e ele responde que é como se todos os sentidos estivessem distantes dele.
Claire se pergunta se Liza sentia o mesmo, mas revela que, ao contrário dele, Liza foi injetada quando era só um embrião fertilizado. Nasceu variante. Hayato se horroriza e pergunta se Vitaly também estava por trás disso, e Claire admite que era só assistente do cérebro por trás de tudo, Linus, a mãe dela. Liza foi prodígio desde o começo, mas um dia, quando Claire vacilou numa luta, Liza teve que usar um poder proibido para salvá-la. Desde então ela ficou congelada, e o corpo dela libera energia todo dia que é usada para alimentar o Little Garden. Claire quer ajudar Liza para que parem de usá-la como ferramenta e pergunta a Hayato se esse desejo egoísta a torna um fracasso. Hayato diz que também é egoísta, virou Slayer só para pagar o tratamento da irmã, e que a maioria luta por motivos pessoais, e tá tudo bem. Com isso, Claire se sente muito melhor e está a 2 segundos de dar nele um boquete que mudaria a vida dele, mas Hayato recebe um sinal de emergência e ela sai depressa da água, só para acabar caindo em cima dele. Depois de posar para os fãs, Claire recua rápido, envergonhada por Hayato ter visto seus peitos à mostra. Hayato pede desculpas e entrega o traje de variante para ela, mas ela continua chateada e promete fazê-lo assumir as responsabilidades. Logo depois ele atende o chamado de emergência do Esquadrão D, cujo capitão Zayed revela que o esquadrão inteiro foi aniquilado por 3 caçadores. Recebem um sinal de flare do Fritz, e Claire pede que ele volte para a barraca e avise a Erika enquanto ela vai enfrentar os caçadores. A essa altura, só Lydia ainda está de pé. Enquanto ela mal acompanha os caçadores, Claire surge com sua trilha de chefe e jura vingar os colegas feridos, oferecendo uma saída. Conta onde está o Vitaly e ela poupa a vida deles. Mas Nikari parte para cima dela. Claire desvia fácil, dizendo que mesmo com poderes variantes, eles não conseguem nem arranhar ela com a armadura corporal completa. Aí começa a chover, e Kroven comenta que a sorte pode estar do lado deles hoje. Imediatamente, Nessat e Nakari derrubam Claire e conseguem destruir alguns de seus canhões, enfraquecendo bastante seu ataque. Krovan então salta, diz a Claire que seus poderes caem na chuva e a derruba com um golpe veloz. Quando ele se prepara para finalizá-la, é subitamente contido pelas correntes de Erika, e Hayato chega rápido para checar Claire. Até então, Cláudia e Emília já haviam acontecido Nessat e Nakari, mas quando Claire pede que Krovan se renda, Bro cai na provocação e usa o poder de Yapin para fortalecer seus companheiros. Nekari e Nekari escapam rapidamente e tentam contra-atacar, mas Emília ativa seu modo chefe de Raid e dá uma aula na Nekari. Em seguida, volta sua atenção para Nikari, derrotando-a em segundos. Quando Nikari tenta replicar sua arma, Emília ameaça espetar o olho dela. Depois pergunta por que ela usa o olho para ferir os outros quando deveria usá-lo para ver o mundo bonito ao redor. Isso abre os olhos dela, sem trocadilho intencional. Enquanto isso, Cravão maneja a espada sem cuidado, tagarelando sobre o sofrimento e as injustiças que enfrentou crescendo. De algum modo, Hayato enxerga as memórias dele em que os 3 eram escravos numa pedreira, onde eram maltratados por todos. Um dia decidiram fugir, mas a jornada foi dura demais, e Nessat acabou perdendo um dos olhos. No fim, Vitaly os encontrou e ofereceu a Nessat um olho novo, e também o poder para mudar o mundo. No momento ele está confuso, mas quando Krovan pergunta qual é seu motivo para lutar, Hayato responde que quer proteger o sorriso de todos. Então ativa seu armamento corporal total, anunciando que fará deste mundo um refúgio seguro para todos. Ele então saca a espada e derruba Krovan, mas Krovan se recusa a desistir e continua a usar suas variações de poder para empurrar Hayato para trás, mesmo quando os outros a avisam das consequências. Nesse instante aparece um novo tipo de Savage que começa a atirar no esquadrão. Então Krovan resolve derrubá-lo e ainda diz que vai levar seu núcleo. Ao se energizar, Hayato avisa que ele está usando poder demais, mas ele manda Hayato se calar porque precisa do núcleo. Ele então se lança ao ar e golpeia o Savage, que invoca uma grande barreira ao redor de si, impedindo Krovan de chegar mais perto. Krovan continua golpeando a barreira, gritando que os 3 finalmente poderão ser livres, mas por mais que tente, a barreira não cede. O cansaço finalmente o alcança e ao recuar, o Savage lança um contra-ataque. Atingido, Krovan despenca em direção ao chão, mas Hayato age rápido e amortece a queda. Ao perguntar a Hayato por que o salvou, Ieto lembra que quer tornar este mundo um lugar seguro para todos. Ele responde que não se importa com o próprio futuro, só quer que Nazat e Akari fiquem a salvo. Depois disso, Claire tenta atacar, mas o Savage a bloqueia também. Emília sugere que atirem ao mesmo tempo para enfraquecer a barreira, enquanto Erika quer envolver todos os Slayers nesse ataque. Como as comunicações estão bloqueadas, Claire pede ajuda aos caçadores, e Nessat destrói os Jammers para restaurar a conexão. Depois Claire pede a Char os cálculos de dano, e Char confirma com Liza que a barreira cairá se todos os Slayers dispararem juntos.
Claire então ordena que atirem ao mesmo tempo enquanto Hayato fica pronto para o golpe final. Eles disparam, a barreira não cede, e Char revela que alguns Slayers não conseguiram atacar porque enfrentaram um Savage. Sem outra alternativa, Char sugere que Hayato compartilhe seus poderes Variant com Claire e a transforme em um Raid Boss. Quando Emilia pergunta como, Char revela que Hayato e Claire terão de trocar os Spits. Mesmo que isso a deixe muito forte por um tempo, ninguém sabe o que pode acontecer ao corpo dela depois. Ainda assim, ela aceita o risco. Agora cabe a Hayato ter coragem e beijá-la, algo que deixa Emilia pouco satisfeita, embora ela entenda ser pela missão. Hayato leva a um local discreto e a beija. E Claire sente na hora que ficou mais forte, imediatamente ela ordena que os outros atirem no Savage e, ao unir seus poderes Variant, conseguem destruir a barreira e enfraquecer o núcleo. Hayato então ativa seu Armament e avança, acertando o Savage na cabeça e derrotando-o, porém perde a consciência e cai no lago abaixo, fazendo com que Emilia salte atrás dele. Quando o encontra, ela se certifica de beijá-lo antes de puxá-lo para fora. No dia seguinte, enquanto Claire e seu esquadrão retornam, Erika pergunta por que Crovan e suas garotas estão sendo levados para Little Garden, já que são instáveis e perigosas. Claire pensa o mesmo, mas foi o Judar que pediu aquilo e ela não sabe o que dizer para Erika. Enquanto isso, Hayato continua desacordado, e quando Emilia tenta beijá-lo, Karen e Sakura entram no quarto e perguntam o que ela está aprontando. A Emilia ainda é vista como um garoto por elas, então ela inventa que só estava limpando algo do rosto dele. Nesse instante, Hayato acorda e todo mundo suspira aliviado ao vê-lo bem. Enquanto isso, Vitaly descobre que Crovan e os outros não vão voltar, mas diz que tudo bem, porque o plano continua. Alguns dias depois, Ali e Wendy enfrentam um tipo novo de selvagem sem núcleo, e por isso, não sabem como derrotá-lo. Depois que os dois são nocauteados, Bethely aparece sorrindo e declara que o experimento foi um sucesso. Enquanto isso, Hayato e sua equipe vão ao escritório da Claire para perguntar sobre os caçadores, e ela diz que eles estão sendo vigiados o tempo todo. Por hora eles estão só na deles, mas se recusaram a dar qualquer informação. Além disso, a inteligência de Voslar localizou o laboratório da Vitaly, só que ela já tinha partido quando chegaram. Char revela que fez o possível para analisar os dados, mas Vitaly já havia apagado todos os documentos importantes. Como Vitaly é imprevisível, criaram uma força conjunta de matadores para reforçar a segurança durante a Garden Festa. Hayato pergunta do que se trata essa festa e Lid explica que é anual, para celebrar o lançamento do Little Garden. Sokka conta que vai se apresentar no evento e já tem uma arma especial preparada. Erika completa dizendo que a festa vai receber muita gente, por isso encomendaram robôs de limpeza pelo Mercado Livre. Mais tarde a equipe vai para o aeroporto e encontra a Cláudia, que veio justamente para impedir que Emilia ficasse com o Hayato. A Wendy também apareceu, e quando Fritz e Richa perguntam sobre a Ellie, ela diz que não a vê desde a última missão, o que eles acham estranho. Depois Hayato vê Sakura sair furiosa, a segue e a encontra numa sala com Karen e Char. Ao perguntar o que acontece, Sakura revela que Karen vai cantar no show dela, para choque dele. Hayato se preocupa porque ela mal consegue ficar em pé, mas Karen mostra uma unidade modelo sem feita sob medida para ela, que vai permitir que ela voe e fique normal enquanto usa. Hayato fica impressionado e Char e Sakura acrescentam que Karen vinha treinando em segredo o tempo todo. Isso deixa o cara muito feliz, e ele a incentiva a dar o melhor, o que faz Karen sorrir. Depois disso, a Sakura o expulsa do quarto para elas poderem praticar, e enquanto isso o Wendy vai pro quarto e vê um robô de limpeza e sente que tem algo estranho. Quando o evento começa, centenas de convidados chegam ao local e até os caçadores recebem comidas chiques para comemorar. Nikari se recusa a relaxar porque ainda os considera inimiga, mas fica bolada por terem levado os seus 100. Diante disso, Crovan diz que Neset ainda a tem porque teriam que arrancar o olho dela para conseguir. Mesmo assim, Nikari quer dar uma lição nos Slayers, mas Crovan e ela não estão na mesma vibe. Enquanto isso, Hayato e Emilia estão de vigia quando ela começa a se agarrar nele e pergunta se pode provar o picles dele. Hayato fica nervoso, mas logo vê Raisha e Erika vestidas de empregadas que contam que vão trabalhar num café com Shuamei e Noah. Erika fica super encanada com o vestido, então quando a Mela tira uma foto, ela corre atrás para obrigar a apagar. Depois entram no café e ao ver todas as empregadas, Emilia suspira querendo se vestir como garota também. Erika aproveita e manda as empregadas arrastarem a Emilia para o camarim. Hayato diz que isso pode expor o segredo dela, mas Erika sabe que ele quer ver a Emilia de maid para pirar sozinho depois.
Logo depois, Emilia aparece no uniforme de empregada com uns melões de plástico e aquilo faz Hayato sentir algo na calça. Como todo mundo pensa que ela é um rapaz, incentivam Hayato a mexer nos seios falsos, e Emilia, tímida, diz que nem liga. Quando Hayato hesita, as garotas o empurram em cima da Emilia e ele acaba caindo sobre ela. Aí percebe que os melões são macios demais, e Emilia fica toda envergonhada dizendo que na verdade são de verdade. Nesse instante, as garotas tiram fotos dela e Hayato fica preocupado com os possíveis boatos. Logo depois, quando Judas chega ao local, Hayato ganha um tempo e vai ver Karen antes da apresentação. Ela admite estar um pouco nervosa, então Hayato dá um beijo na testa para acalmá-la. Depois os outros entram no quarto e Sufila avisa a Karen que ela vai subir para a segunda música. Nesse momento, o Jutar também entra, e depois de incentivar as duas garotas a darem o seu melhor, Rose se retira. Em seguida, Sakura sobe ao palco e faz uma apresentação deslumbrante, conquistando o coração de todo mundo. Enquanto isso, descobre-se que o Wendy estava sob algum tipo de controle mental, e Vitaly se aproveita disso para se infiltrar nos bastidores. Quando Sakura termina, ela convida Karen ao palco, e Karen faz um discurso sobre como a música lhe dá força. Ela então ativa seu Sen, chamado Carta Divina, e entrega uma apresentação calma e reconfortante com todos os olhos colados na tela. Vitaly também está por perto, tramando algo com os robôs de limpeza. Quando a apresentação de Karen termina, o local explode em aplausos, e Sakura anuncia que ela e Karen vão cantar a próxima música juntas. Enquanto cantam, Chris avisa Claire que um dos seguranças foi encontrado inconsciente e, ao conferirem, é a Wendy. Ela não tem ferimentos, mas diz ter perdido a memória. Enquanto outros oficiais tentam ajudá-la, ela fica murmurando sobre o selvagem sem núcleo, o que preocupa Claire. Nesse ínterim, uma abelha mecânica aparece no distrito e Erika ativa seu Sen para capturá-la. Porém, assim que ela a imobiliza, a abelha explode, e Raidia percebe outra por perto. Ela ativa seu Sen e também a destrói, mas segundos depois, dezenas de abelhas explodem e cortam todas as transmissões no distrito. A sala de controle vira um caos com relatos de explosões por toda a cidade, e Claire não consegue identificar a origem dos dispositivos. Então ela recebe imagens dos robôs de limpeza se transformando naquelas abelhas autoexplosivas e ordena imediatamente o desligamento de todos os robôs. Nesse instante, Erika informa que encontrou pedras variáveis dentro das abelhas, e finalmente cai a ficha para Claire, de que é um ataque bem coordenado e planejado. Char se junta a ela e aponta Vitaly como responsável. Então, concordando, Claire pede para suspender a festa. Ela também avisa os cadetes militares sobre a emergência e os despacha para procurar e destruir todas as abelhas ativas. Quando a notícia se espalha, Sakura comunica ao público sobre a situação e pede que todos mantenham a calma. Enquanto isso, Char e Claire conferem as gravações e veem que Vitaly controlou a mente da Wendy para embarcar na nave, então Claire ordena que reforcem a segurança dos caçadores. Na cidade, os Slayers estão ocupados destruindo as abelhas, sem saber que uma delas entrou sorrateira na sala de servidores e as infectou com um vírus. Logo em seguida, Cláudia e seu pelotão avistam uma aeronave militar vindo em alta velocidade, mas antes que possam reagir, ela colide com a nave. A situação piora quando o vírus se espalha e derruba a sala de controle, e fica ainda pior quando a aeronave acidentada solta os selvagens de Vitaly, sem o núcleo. Armas convencionais são inúteis contra eles, e até os Slayers parecem não ter chance diante desses novos selvagens. Diante disso, Char batiza-os de replicantes e anuncia que Vitaly declarou guerra contra eles. Imediatamente, Claire pede a Lid que lide com esses replicantes, enquanto Erika cuida das abelhas no distrito. Hayato e Emilia aparecem para receber ordens, e Claire manda que protejam os caçadores a todo custo. Nesse momento, outra aeronave se aproxima da nave, mas mesmo depois de ser abatida pela defesa aérea, ela colide com a barreira e provoca uma fratura. Mais uma vez, replicantes saem de dentro, só que agora muito maiores. Enquanto seguem atacando a barreira, sua energia se esgota rápido, então Claire decide agir pessoalmente, afinal ela é a capitã. Porém, Chris insiste que ela fique, pois precisam dela para reunir todo mundo. Então Hayato e Emil se oferecem para ir em seu lugar. Lisa também concorda, e quando Hayato promete proteger Little Garen a todo custo, Claire lembra do que ele disse na última missão e aceita deixá-lo ir, com a condição de que volte vivo para proteger o reino de dia e ainda apoiá-la à noite quando for necessário. Enquanto isso, os caçadores ouvem explosões, e Akari se anima, achando que Vitaly veio salvá-los. Neset lembra que está rolando uma festa, e Krovan afirma que Vitaly jamais machucaria pessoas inocentes só para salvá-las. Ele acha que o objetivo dela é se vingar dos Slayers e construir a mundo ideal dela, então não atacaria num dia como este. Mas Vitaly o prova errado. Entra pela porta da frente, entrega uma boa quantia em dinheiro a eles e pede que a ajudem a atacar a ilha.
Krovan diz que não vai ferir civis, especialmente depois da bondade que receberam dele, mas Vitaly usa um aparelho para torturá-los por desobedecerem às ordens. Enquanto isso, com Lydia dilacerando os replicantes, Hayato e Emila saem para proteger a barreira. Ao mesmo tempo, Mei encontra Vitaly e a nocauteia, mas assim que vira as costas, Vitaly ataca e atira, revelando que ela é um autômato. Em seguida, pede aos caçadores que a acompanhem, e quando Mei implora que fiquem para trás, eles a derrubam friamente e seguem Vitaly como marionetes. Enquanto Krovan derruba as paredes para abrir caminho, Char avisa Claire que podem estar indo para o setor 11, onde Liza está presa. Justo então, Judah liga para Claire e diz que ela não precisa se preocupar com Liza, pois ele mesmo vai se encarregar de Vitaly e de seus capangas. Enquanto isso, Nikari atravessa o corredor e ativa uma armadilha que a eletrocuta, mas mesmo assim, Vitaly não se abala e manda os outros dois seguirem. Quando ela puxa o aparelho de tortura, Mei alcança e dispara. Porém, ao ficar sem munição, Vitaly aproveita a chance e foge. Mesmo depois de Mei ser baleada, ela continua preocupada com os caçadores, e eles se emocionam com sua bondade. Por outro lado, Vitaly se aproxima de Liza, quando Jutar surge ao lado dela e diz que sabia que ela viria até ali. Vitaly saca a arma dizendo que queria eliminá-lo de qualquer jeito. Anos atrás ele fingiu amá-la e depois a descartou, e planeja matar Liza para mostrar aos caçadores o quão impotentes são antes de destruir o pequeno jardim. Tudo porque Judah não deixou ela mexer no joystick. Nesse momento, os replicantes começam a emitir um ruído estranho que afeta todas as variantes e lhes causa enxaquecas. Com os Slayers mais fortes enfraquecidos, Vitaly declara que vencerá em questão de tempo. Ao ouvir isso, Judah diz com calma que vai levá-la de volta, mas ela responde que já é tarde, que pretende mandar ele para Deus. Então começa a atirar em Liza, mas as balas parecem não fazer efeito, e ela ergue o olhar para ver que Liza está na verdade acordada. Então Judah revela que Liza já estava quase despertando, por isso fez Sakura se apresentar no Little Garden para acelerar o processo. Ele também sabia que Vitaly atacaria, mas diz que a usou, o que deixa Vitaly furiosa. Ela começa a atirar nele, mas Liza absorve todas as balas, pouco antes de Judah sacar a arma e atirar de volta nela. Ele a segura enquanto ela morre e agradece por tudo, e mesmo assim Vitaly se sente feliz. Depois disso, Judah pede para Liza descansar por enquanto, mas ela diz que precisa fazer algo antes. Enquanto isso, Hayato está levando uma surra dos replicantes, e mesmo se esforçando muito, seus ataques não causam dano. À medida que os replicantes aumentam o ruído, até Sakura e Karen sentem o efeito e gostariam mesmo de ser fortes o suficiente para ajudar. Nesse instante, Liza aparece e diz que elas têm sim poder para ajudar, na forma da canção delas. Ela então pede que cantem para todo mundo antes de abençoar Karen com um beijo na testa que a faz voltar a ficar de pé. As garotas ativam suas Hunters para cantar e, ao mesmo tempo, as outras Slayers percebem que o efeito de enfraquecimento está passando. Chris acredita que é por causa do canto e, como esperado, Hayato recupera as forças e volta a ficar de pé. Ele então ativa seu armamento corporal completo e parte contra o replicante gigante, derrotando-o com um único golpe antes de desabar sobre a barreira. No entanto, como a maior ameaça foi eliminada, Claire apenas sorri e diz que ele foi bem. De repente, Chris avisa que o replicante ainda está ativo e ele logo começa a carregar um ataque gigantesco. Com a cidade à beira da destruição, os Hunters surgem do nada e recebem o golpe de frente, salvando todo mundo. Nikari é nocauteada por isso, então Krovan pede a Nessat que a ajude enquanto ela investe sobre o replicante. Porém, os ataques dele também se mostram inúteis, e ele é lançado para trás, sem sucesso algum, fazendo o monstro preparar outro ataque. Imediatamente Claire decide sair ela mesma. Antes de ela chegar, Nessat vê o irmão à beira da morte, e desesperada, usa sua habilidade de replicação para se tornar um replicante. Char informa a Claire que Nessat está agora na mesma condição que Liza esteve, e se não for ajudada ela vai explodir. Claire pergunta como podem ajudar, e Char revela que terão que interromper a função vital de Nessat para impedi-la de explodir. Enquanto isso, Hayato está inconsciente quando Liza aparece em seu sonho e diz que ele é o único que pode salvar Nessat e Little Garden. Ela então segura seu rosto e o beija, e imediatamente Hayato contata Claire pedindo que ela lhe ganhe tempo. Ela aceita segurar as pontas, mas promete eliminar Nessat se o plano de Hayato falhar. Depois disso, Hayato se aproxima de Nessat e, ao sentir sua presença, ela começa a atacá-lo. Hayato desvia dos ataques dela e tenta usar o tal Toque no Jutsu, mas não cola. Ele não é o Naruto. Enquanto é arremessado pra lá e pra cá, Emilia entra na briga para resgatá-lo e o incentiva a dar tudo de si. Graças a ela, Hayato ganha uma proteção de roteiro e continua conversando com Nessat, prometendo que ela não vai se machucar de novo se confiar neles. Porém, quando Nessat fica mais enfurecida, Hayato salta e atinge o núcleo, entrando na criatura e pedindo que ela se una a eles. Nessat pergunta se pode mesmo confiar, então Hayato estende a mão e pede para ser amigo dela. Nessat se emociona ao pegar a mão dele, e ele a acolhe na Little Garden. Quando ela volta ao normal, Emilia corre para abraçá-lo, e Krovan chega com Nekari para agradecer por salvar Nessat.
Enquanto Clerus observa com um sorriso, Liza a abraça e agradece por proteger a Little Garden. À noite a cidade inteira celebra com fogos, e Emilia de repente beija Hayato, finalmente pedindo-o em casamento. Hayato retribui o sentimento, admitindo que também quer ficar com ela. Depois se beijam de novo justo quando todo mundo entra e assiste em choque. Exigem saber por que Hayato está beijando um garoto, mas Cláudia intervém e ameaça cortar a salsicha dele se ele tocar na princesa de novo. Como todo mundo já ouviu, Emilia decide abrir o jogo e conta que na verdade é uma garota, e a princesa de Gundenburg, deixando todo mundo em choque. Então Claire aparece com seu canhão laser e explode Hayato pra longe por ficar atrevido no campus. É isso por este vídeo. Deixa um like se gostou e assistiu.